Olá, meu amiguinho. Muito bom esse reencontro. Espero que esteja, dentro do possível, tudo bem. Antes de darmos início à nossa aula, gostaria de registrar um poema muito apropriado a propósito desse momento que vivemos. Esse poema é denominado No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade. Versos publicados em 1928 na revista de Antropofagia. O poema é uma espécie de cartão postal da obra do autor. E aí o Drummond diz o seguinte: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho havia uma pedra. Muito bem, o poema registra os obstáculos, as agruras que a vida nos oferta, infelizmente. Mas ao lado disso, não podemos ser pessimistas. A gente tem que pensar, por exemplo, uma outra pessoa chamada Maristela Meradim, que faz uma paráfrase sobre No Meio do Caminho, do Drummond. E ela diz assim: o distraído nela tropeçou, o bruto a usou como projétil, o empreendedor, usando-a, construiu. O campônio, cansado da lida, dela fez assento. Para os meninos foi brinquedo. As meninas juntaram mais 4 pedras e jogaram 5 Marias. Drummond a poetizou. Davi matou Golias. Por fim, resta o quê? Resta a esperança, que depois da tempestade vem a bonança. E com certeza teremos uma sociedade muito melhor, mais transparente, com outros valores de ajuda, de fraternidade, com outros ideais. Teremos uma nova ordem no mundo, com absoluta certeza, depois de passarmos por tudo isso. Bom, agora vamos iniciar a nossa aula e nós temos uma proposta de um texto para você, amiguinho, construir, que é tudo aquilo que a gente aprendeu sobre dissertação. Só a título de remember, a dissertação é um texto onde sequenciam juízos, ideias e raciocínios. Você já sabe disso. Na realidade, fazer um texto dissertativo é o local onde a gente vai discutir propostas, temas, ideias. E aí eu peço para você construir um texto dissertativo, onde serão discutidas propostas a respeito de um tema que eu vou passar e você vai ter conhecimento daqui a pouquinho. É um texto de cerca de 30 linhas e a proposta que eu vou colocar para você é essa agora. Então vamos lá, só para relembrar, o texto dissertativo ele exige alguns cuidados. Vamos começar primeiro pelo vocabulário que a gente já sabe que ele deve ser policiado. Não confundir, por exemplo, um texto dissertativo com um narrativo, com as devidas importâncias. O texto narrativo eu conto uma história, eu tenho uma liberdade de grafia muito grande, enquanto que na dissertação eu tenho que policiar esse vocabulário que eu vou utilizar. Trabalhe sempre em terceira pessoa do singular, que é a forma mais adequada e tranquila para poder moldar o nosso texto. Tenha fundamentos naquilo que você discute, tá? Cuidado com as intolerâncias, cuidado com falsas ideias. Você tem que ter fundamento naquilo que você vai discutir. E para isso, na realidade, a gente precisa de muita leitura.
Seja claro o objetivo em suas considerações, que isso também é uma proposta da FUVEST e de qualquer outro grande vestibular que exige essa clareza e essa objetividade. Afinal, você tem 30 linhas, você não tem todo o tempo do mundo para poder discutir e ficar enrolando, você tem que ser objetivo nas colocações. Evite os enunciados longos. Lógico que o enunciado longo ele complica na hora da pontuação. Então, procure trabalhar com enunciados que tenham um tamanho adequado de dimensão. Evite repetir palavras. Depois de pronto o texto, se releia esse texto e vai cortando aquilo que for supérfluo. Cuidado com o lugar comum, não se contente com qualquer tipo de ideia que a primeira ideia que vem à cabeça. Precisa maturar essa ideia e ver se realmente está dentro da proposta, porque a fuga ao tema proposto equivale a um 0 na avaliação da redação no vestibular. Eu tenho aqui uma colocação, a proposta agora de fato do nosso trabalho é com referência à educação. E eu coloco aí que a educação é um pré-requisito necessário da liberdade civil, um exercício para outros direitos. Então eu tenho duas situações aí. Se a educação é um pré-requisito necessário para a liberdade civil, uma necessidade, pré significa antes, e o exercício para outros direitos é uma outra colocação. Então, se a educação é colocado como um pré-requisito para qualquer ideia de cidadania e um exercício para todos os outros direitos. Então, nossa palavra-chave aí seria a educação, que você não pode perder ela de foco. Atenção para o seguinte, quando eu falo em educação, a gente tem conhecimento que grandes países, hoje considerados grandes países, mas que isso não é histórico, é alguma coisa recente, a gente tem que imaginar que todos os países que investiram em educação se deram bem num futuro não muito distante. Há de se lembrar, por exemplo, que na década de 60, após o fim da Guerra da Coreia, é um exemplo, a economia dessa estava arrasada, aliás, completamente arrasada. Para a gente ter, por analogia, um entendimento, o PIB da Coreia era metade do brasileiro, isso na década de 60. Em menos de uma década, a Coreia do Sul igualou a do Brasil. E meio século depois, o PIB sul-coreano é 3 vezes superior ao brasileiro. Atualmente, a Coreia figura entre as 15 maiores economias do mundo. Para terem uma ideia, a expectativa de vida na Coreia do Sul deve chegar a 90 anos em 2030. E quase metade da população tem ensino superior. E a taxa de desemprego lá é de 3,6%. Muito bem, e por que tal aconteceu? Porque investiu pesado em educação. Um exemplo típico. Há também a se considerar a desigualdade, a injustiça social que permeia o nosso país. Aqui no Brasil, 1% dos mais ricos detém 28,3% da riqueza total. Essa desigualdade também gera a não cidadania. Muito bem, eu coloco aí alguns textos para a gente dar uma lida, isso é texto estímulo, para poder ajudar você a construir seu texto. Chama atenção, por exemplo, o texto número 2, que a educação visa a formação de sujeitos com conhecimento e consciência cidadã e a organização do trabalho político para a afirmação do sujeito. Olha que legal, grifa aí no seu texto que a educação é uma estratégia de construção da participação para um novo tipo de vida social. Então, fortalece a ideia que a educação é mais do que necessária.
No texto número 3, a gente tem que a educação muda o mundo, te torna mais crítico, abre mais oportunidade de emprego, melhora a qualidade de vida. Então, na realidade, coloca-se a educação como fator primordial na vida de qualquer cidadão. E agora, no próximo slide, a gente vai ver uma afirmação de um professor, de alguém ligado à área de educação. Bom, então nós temos aí, isso vale inclusive, você pode trabalhar essas situações que eu vou expor agora na sua redação, que eu acho extremamente interessante, causa e consequência. Então, o caso de investimento em educação, a gente pode colocar que, como efeito de consequência, o combate à pobreza. Eu acho muito interessante essa divisão que o professor Lutério faz, que é interessante e eu acho que engrossa o caldo da sua redação. Eu acho muito interessante esse combate à pobreza, porque aí você acaba com desigualdade social. Ainda o país se permite esse tipo de coisa. Tá? De você poder diferenciar a sua vida através da educação. E aí eu apresento algumas colocações, só que eu acho aí um pouco exagerado. Uma pessoa que concluiu uma pós-graduação tem 422% mais chances de conseguir um emprego. Nesse instante eu não falo nem em pós-graduação, mas numa educação regular para todos. Já seria um grande passo. A pós-graduação já seria pensar alto demais. E aí tem uma observação interessante: se todos os estudantes em países de renda baixa deixassem a escola sabendo pelo menos a ler, tiraríamos aí 71 milhões de pessoas da linha da pobreza. O relatório da Unesco mostrou que cada ano adicional de escola para o garoto aumenta a média anual do PIB em 0,37. Só para terem uma ideia, eu falei em Coreia do Sul e de repente fazendo uma analogia com o Brasil. Tem um fato interessante que um aluno de segundo grau aqui no Brasil, ele tem um rendimento pelo menos 10% menor do que um aluno coreano. Isso para ver que a diferença de quadro, de pedagogia, de esquema, de fundamento, de seriedade que se tem lá fora, não só na Coreia do Sul, mas na Finlândia e em outros países, e aqui a gente está muito longe de conseguir essa qualidade de ensino. Tem um outro item interessante que o professor coloca, que a educação promove a saúde. E tem um fato interessante, uma observação, que a criança cuja mãe sabe ler tem 50% mais chances de sobreviver depois dos 5 anos de idade. Então, quando se fala em educação, a gente não fragmenta a educação, não vê a educação isoladamente, mas ela está ligada a outras áreas, aos direitos de cidadania que o título coloca. Então, ela está ligada à saúde. E, fazendo parte do título da redação, do tema da redação, que garante o acesso a outros direitos. Outros direitos seria votar mais corretamente, direito do direito, condições de exigência que normalmente um cidadão desinformado não acha que não tem esse direito. Então, outros direitos é o dia a dia, o cotidiano, é o exercício da cidadania. Diminui a violência, porque também está relacionado à educação, você cria outras áreas de interesse, um tipo de vida melhor. E, principalmente, fortalece a compreender o mundo. Eu acho muito legal, que leva ao conhecimento, e o conhecimento leva à compreensão mais adequada de você com relação aos outros. No Brasil, isso é muito interessante também, que o investimento em educação ano aluno perfaz aí $958.
Nos Estados Unidos, o investimento em educação ano-aluno já soma mais de 8 mil dólares. No Japão, mais de 7 mil dólares. Na Coreia do Sul, mais de 5 mil dólares. E acontece com outros países. Então, o investimento que se faz com aluno por aluno aqui no Brasil é muito pequeno diante do que ocorre ao longo do mundo. E aí você vê a posição definida do Brasil e dos outros países. Então, no Brasil, somente, isso é muito interessante também, veja só, não é só qualidade e projeto de educação. Só para a gente ter uma ideia, no Brasil, somente 0,6% das escolas têm laboratórios de ciências. Somente 15% das escolas têm bibliotecas. E no Norte e no Nordeste a situação é pior. 44% das escolas têm água e energia elétrica. Pasmem, tá? Então, eu espero que você tenha entendido e tenha compreendido o que foi falado. Bom, amiguinho, não se esqueça, portanto, de fazer um projeto. Não comece a escrever antes de ter um projeto pronto. Discipline seus melhores argumentos, trabalhe sua linguagem e boa viagem.